E vem conferir a crítica da segunda temporada de Minhas Aventuras com Superman. E eu finalmente consegui assistir a segunda temporada de Minhas Aventuras com Superman. E uma coisa que me deixa bem triste é saber como a Max está nos últimos tempos pensando e divulgando as suas séries. Porque isso não é só com Minhas Aventuras com Superman. Se você pegar outras séries ou filmes exclusivos que estão saindo na Max, você pode perceber que não está tendo tanta divulgação. E isso está acontecendo muito porque a Max nesses últimos meses está numa transição. Eles deixaram de ser HBO Max e viraram só Max. Parece algo bobo só do nome, mas não é algo só bobo, porque eles tiveram que mudar algumas coisas da sua plataforma. E algumas séries que estão sendo lançadas esse ano, você vê que não estão tendo tanto carinho da produção como um todo, de quem cuida do streaming, para realmente divulgar ela. E Minhas Aventuras como Superman merecia muito mais reconhecimento do que ela vem recebendo. Minhas Aventuras com Superman teve uma primeira temporada muito elogiada pela crítica e pelo público, até por mim. Inclusive, no final do vídeo, eu vou deixar a crítica que eu fiz na época que eu assisti a primeira temporada. E agora a segunda temporada poderia manter as críticas lá em cima. Assim como quem assistiu manteve as críticas lá em cima. Assim como eu vou chegar na crítica, você vai ver que eu também gostei muito da série, apesar de ter algumas ressalvas com ela. Mas poderia ser muito mais conhecida, muito mais comentada, assim como ela merecia. Algo que não acontece porque a Max não está divulgando a série como deveria. Isso é uma tristeza, mas a série continua funcionando muito bem. E é muito bom saber que quem está por trás da série, em roteiro principalmente, é alguém que visivelmente conhece o Superman. Porque, vamos falar a verdade, o Superman é um personagem muito interessante. Eu, por exemplo, sou muito fã do personagem desde a época que eu li os quadrinhos. Até hoje eu leio, mas leio muito menos do que eu li antigamente. E uma coisa que é inegável é que é muito difícil adaptar o personagem do Superman. E as mídias já mostram isso, sejam séries de TVs que tem um personagem, ou até os filmes. Ele é um personagem muito forte, ele é um personagem muito em todos os sentidos. Então a partir daí, quando você pensa nisso, é muito difícil trabalhar o personagem, porque ele pode ter essa dificuldade de quem vai ser o vilão, o seu senso de o perigo através dele. Então é muito difícil trabalhar o Superman e o Clark Kent. E quem fez Minhas Aventuras com o Superman entendeu isso perfeitamente. Então na primeira temporada da série, eles trabalhavam muito bem o conceito de aqui nós vamos trabalhar alguém que está no começo de carreira, é um Superman bem no começo de carreira, e vamos trabalhar o Superman com o Clark Kent, a diferença de cada um. Então a primeira temporada é focada muito nisso. Quem é o Clark, quem é o Superman, como que ele tem que dividir o seu tempo, como ele sabe se diferenciar o herói do humano e como ele consegue ser aquela pessoa certa, e isso é muito interessante. E a segunda temporada eles pensaram em ir para um outro lado que também é muito interessante, que é agora vamos desenvolver o Superman e o Kal-El. Então, óbvio, tem momentos de Clark, mas a segunda temporada tem muito menos Clark, tem muito menos Planeta Diário, você fica muito mais focado realmente no Clark Kent, no Kal-El. Então a partir daí você vai conhecer mais parte da sua vida em Krypton. Tanto que você pode ver que o Jor-El, que é realmente o seu pai, e principalmente colocar a cara Jor-El dentro da série, faz com que o foco seja muito mais na sua origem. E isso eu acho muito interessante, porque realmente a parte alienígena do Superman, do Kal-El, é muito interessante. A gente conhece muito mais sobre Krypton, sobre as suas origens e muito mais sobre o que é a família a partir dali. Como o Clark, o Superman, ele tem que assumir que ele tem famílias diferentes e todos são sua família. O Jor-El é seu pai, o Jonathan Kent também é seu pai, a Lana é sua mãe, mas ao mesmo tempo a Martha também é sua mãe. Então a partir daí essa diferença é muito interessante. Eu acho que funciona bem. Uma coisa que eu gosto bastante dessa parte também é como eles expandem o mundo do Superman. Porque até agora a gente ficou muito focado na Terra. A gente ficava muito em vilões e personagens da Terra. Aqui quando você pensa no espaço, você vê que eles já vão dando uma expandida de mundo, falando de outros planetas, falando de outros personagens que inclusive pode aparecer em outras temporadas. Como por exemplo a Mulher Gavião. Menciona o planeta dela, eles vão no planeta dela. Então você vê que eles conseguem expandir bem o mundo. Uma coisa que eu vejo como um pequeno problema aqui na série é que ao mesmo tempo que eles expandem muito bem, existem alguns núcleos que eu acho que são um pouco acelerados. Como por exemplo, o núcleo da Kara. É muito interessante como eles vão construindo a Kara Jor-El, a Supergirl, até ela aparecer em tela. Mas tem uma diferença entre você apresentar e você conseguir desenvolver a história dele. Eu acho que a parte de Superman e Kara é uma parte muito interessante da série que merecia um roteiro um pouco mais refinado para ter discussões mais aprofundadas. Principalmente porque a diferença da Kara pro
Superman seria que a vivência delas. Um teve família, a outra não. Essa praticamente não teve família, teve aquele carinho da família. Então poderiam trabalhar muito bem isso, para mostrar como que a criação humana do Clark fez com que ele seja um super-herói fantástico. Eu acho que isso que eles tentam trabalhar não é tão bem desenvolvido ao longo da temporada. É interessante como eles colocam, mas como ser desenvolvido, aí eu vejo como problema. Outra coisa que eu acho que eles também têm um problema é trabalhar o núcleo terrestre aqui. Porque você tem muito momento da Lois e do Jimmy. A Lois e o Jimmy são praticamente os secundários aqui. Então a partir daí, você tem que colocar muito eles em trama. Eu acho que tem algumas partes do arco dele que parece que eles estão muito deslocados da série. Claro, a Lois tem que estar lá, porque a Lois sempre vai ser a âncora do Superman, para fazer com que ele sempre mantenha-se equilibrado. Alguém para ele proteger. Nos quadrinhos também é muito assim. Então a partir daí ela tem que ter uma participação. Eu acho que em alguns pontos os dois parecem um pouco deslocados. Mas eu acho que eles ainda funcionam muito bem. Ainda mais porque quando você coloca o General Lang dentro da série, ainda mais se você coloca outros personagens como a Amanda Waller, como o Exterminador, né, o Slade Wilson, você consegue muito bem fazer com que eles tenham sua motivação, eles tenham o que fazer. Nem tudo ali é ruim, mas quando você pensa em alguns pontos, você vê que alguns arcos ali poderiam ser um pouco mais desenvolvidos. Até porque eles têm uma característica muito grande aqui que o Superman não trabalha muito nos quadrinhos, que é fazer com que o Superman e a Lois Lane, num começo de carreira, já saibam um da identidade secreta do outro. Porque hoje em dia a Lois Lane em todos os quadrinhos já sabe que o Superman é o Clark. Não existe mais aquela drama de, nossa, quem será que é o Superman? Praticamente não existe mais isso nos quadrinhos. Mas normalmente o Superman já está muito avançado na sua carreira. Ele no começo se descobrindo como super-herói, enquanto ela vai se descobrindo como jornalista, é uma ideia muito interessante que a primeira temporada trabalha muito bem e aqui larga um pouco porque o Superman tem que ficar mais no espaço. Mas é aquela descoberta. Enquanto ele se descobre como Superman, cada vez evoluindo mais, ela também acaba se descobrindo como uma jornalista cada vez melhor. Como, por exemplo, quando colocam a Vicky Vale na série, que é uma jornalista muito conhecida de Gotham, alguém mais experiente e alguém que pode ensinar ela. Então tem esses momentos que funcionam bem, mas no modo geral, eu acho que esse é o problema dessa temporada. Ela é uma temporada que é tão boa quanto a primeira em relação ao que elas prometem, mas você tem os mesmos problemas da primeira, que são alguns plots, algumas histórias que poderiam ser muito melhor desenvolvidas em certos pontos, que são bem apresentadas, tem uma ideia muito boa, combina perfeitamente com o Superman, mas ao mesmo tempo poderia ser um pouco mais desenvolvida. Mas a série consegue te prender, porque o que eles trabalham bem, eles trabalham muito bem. A Kara é muito carismática, a Lois Lane é muito carismática, o Superman é trabalhado de uma forma excelente, os antagonistas acho que poderiam ser um pouquinho melhor, mas funcionam bem. Tanto o Lex Luthor que aparece agora, como outros antagonistas, como o Brainiac como um todo, tudo que aparece é legal de se ver. Eu também gosto bastante da estética do anime, eu gosto da série que é feita mais no formato de anime, porque anime é animação, a gente sabe disso, mas o estilo de fazer a arte como um todo é diferente. Quando você pensa numa animação mais americana, os traços são diferentes de uma animação mais oriental, e aqui eles seguem mais pro anime, e eu gosto da estética, dá uma boa técnica, principalmente para sequência de ação, dá uma outra estética para os personagens. Nem todas eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito da estética nova que deram pra Lois. Eu gosto muito da estética que deram pra Kara, ficou ótimo. Mas, por exemplo, a estética pro Lex eu achei horrível. A estética pro Exterminador, pro Slade, eu acho terrível. Então, assim, eu acho que varia muito. Tem coisas muito interessantes e tem coisas que eu acho que eles ainda podem melhorar em questão de estética. Mas em questão de animação, fluidez da animação, eu acho que funciona muito bem. Outra coisa que eu sinto falta um pouco nessa série é a trilha sonora. Quando você pensa em Superman, você pensa na sua trilha sonora. Você pensa como ela sempre foi marcante. Desde a série que existia do Superman, passando pelos filmes que existiam do Christopher Reeve, passando até pelo filme que tinha do Henry Cavill, que é o Man of Steel. Todos têm uma trilha marcante pro Superman. Claro, a mais marcante sempre vai ser a do Christopher Reeve. Ela é muito marcante, mas todas conseguem funcionar bem com o personagem. Aqui eu sinto um pouco de falta de algo mais empolgante. Tanto que na sequência final de ação, que é boa, que é interessante, a união de família e combina com tudo que a temporada fez, eu senti um pouco de falta, por exemplo, de uma trilha mais forte que marcasse. Mas de modo geral, quando você pensa, é uma parte técnica muito boa na sequência de ação, na animação e na estética do universo. Você tem histórias boas, mas no fim, ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, ainda tem muito que melhorar. E eu espero que eles renovem para mais temporada, porque essa série merece ter mais temporada, porque, de novo, é muito difícil ver alguém que entende Superman, e quem fez essa série entendeu. Concluindo, eu gostei muito da segunda temporada de Minhas Aventuras com Superman. Continua mantendo a qualidade bem alta, mas é inegável que ainda tem alguns pontos que eles podem melhorar bastante. E por isso que eu fecho a série Minhas Aventuras com Superman com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da segunda temporada de Minhas Aventuras com Superman? O que você acha da série como um todo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.